Continuando aí os meus vídeos na área trabalhista, não é somente sobre a área trabalhista que eu falo. Nesse canal eu vou abranger todos os assuntos voltados à área empresarial sobre a perspectiva da contabilidade. Mas acaba que a área trabalhista é uma das áreas que mais carecem, né, de vídeos explicativos. Então, continuando nesse sentido, eu quero te falar sobre folha de pagamento. Sim, folha de pagamento. Parece um assunto tão simples em que todo mundo entende que não necessitaria de alguém explicando sobre isso no YouTube, mas como o meu intuito é esclarecer para você que é meu cliente ou não é meu cliente, mas que tem essa curiosidade, eu pretendo sim falar de assuntos simples. E esse é um deles, mas que existem muitas dúvidas sobre isso. Folha de pagamento é o conjunto de situações que levam ao pagamento do funcionário. Então, ou seja, pagamento do salário, das variáveis, sejam variáveis em formas de provento ou desconto, né, horas extras, gratificações, vale alimentação, vale transporte, ou também os descontos, imposto de renda, INSS, taxas sindicais, adiantamentos salariais, enfim. Toda essa miscelânea de eventos é o que nós chamamos na área técnica, né? Ou seja, esses fatos, esses adicionais da folha são considerados eventos. Então a soma de todos esses eventos vão ser elencadas num documento chamado olerite, também conhecido como contra-cheque. É um recibo, né? Ele foi padronizado em forma de olerite, com esse nome inclusive, no entanto ele não deixa de ser um recibo. E nele vai constar o salário do funcionário, eventualmente vai constar a data de admissão, CPF, mas o importante é que conste a competência que está sendo pago. Quando eu falo competência, é o mês de referência. Então a competência, o nome dele completo, o nome da empresa, CNPJ da empresa e basicamente isso, né? No cabeçalho, ali no setor de identificações. E aí, logo em seguida vem a discriminação de todos os eventos que estão sendo pagos ou descontados do funcionário e também as bases de cálculo. Ou seja, como que a empresa chegou ao valor do FGTS, ao valor do INSS, do imposto de renda, do salário base, enfim. Então, ou seja, é um recibo minucioso explicando como que a empresa chegou ao pagamento do funcionário, que serve para eventuais comprovações, caso haja questionamentos judiciais ou questionamentos de fiscalização, como do Ministério do Trabalho ou sindicatos, né? É importante enfatizar que a folha de pagamento, né, o salário do funcionário, o salário líquido dele, mediante olerite, deve ser pago até o 5º dia útil do mês, tá? Não é até o dia 5. E para efeito de 5º dia útil, a legislação trabalhista considera o sábado, tá bom? Então não é de segunda a sexta, é de segunda a sábado que você vai considerar. Então se o dia 1º caiu num sábado, você vai considerar o sábado, a segunda, terça, quarta e quinta, ou seja, o 5º dia útil vai ser na quinta-feira ao invés de ser na sexta-feira. Eventualmente o 5º dia útil vai coincidir com o dia 5, sim, eventualmente não, mas não quer dizer que o salário seja pago no dia 5. Assim como não quer dizer que a empresa não possa pagar a folha antes do 5º dia útil. A empresa pode pagar a folha logo após a virada do mês, no dia 1º, se ela quiser. O fato é que ela não pode atrasar depois do 5º dia útil. Porque se ela atrasar depois do 5º dia útil, poderão haver sanções. Que tipo de sanção? A CLT não prevê medidas com relação ao atraso pontual daquele pagamento. Então, se você deveria ter pago no 5º dia útil, não haverá ali necessariamente uma implicação, caso você pague no 6º, 7º, enfim. O fato é que a CLT prevê a rescisão por justa causa quando se comprova esses atrasos, porque assim como o seu funcionário ele tem a justa causa quando ele não cumpre com pontos do contrato, você como empregador também tem justa causa quando não cumpre pontos do contrato. E o pagamento
em atraso dos salários, é considerado isso e cabe justa causa, que em outro vídeo eu vou explicar minuciosamente, porque é um assunto um pouco mais delicado. Mas enfim, isso enseja a justa causa do empregador. No entanto, não quer dizer que se o seu funcionário fizer vista grossa com relação a isso, porque a justa causa do empregador, ela é movida pelo empregado, então cabe a ele essa iniciativa. E muitas das vezes o funcionário não tem isso. Não quer dizer que a passividade do seu funcionário vai lhe permitir executar esse erro constantemente. Se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho, sim, o Ministério do Trabalho vai lhe autuar. Aí ele vai utilizar as métricas próprias e ele vai aplicar a multa, porque ele leva isso à risca. Inclusive agora está vindo o E-Social, e o E-Social vai dar embasamento para o Ministério do Trabalho com relação a essas fiscalizações. Tá bom? Agora, o pagamento da folha, ele pode ser feito em espécie, mediante assinatura aí do Olerite. Ele pode ser feito em cheque, caso o cheque seja visado. Não é bem obrigatório, mas pode ser também que o sindicato ele venha exigir, mas o cheque não é necessariamente obrigatório ser visado, mas você se pagou em cheque, você tem que liberar o seu funcionário no expediente de trabalho para que ele saque, tá? Do contrário, você já vai estar errado aí. O seu funcionário ele pode questionar e reivindicar pagamento em espécie. E pode sim ser feito em conta bancária. Mas lembre-se que se você fizer em conta bancária, a titularidade tem que ser do seu funcionário, porque senão não haverá nenhuma comprovação de que você pagou o salário dele, tá? E se você efetuou o pagamento via depósito bancário, você não necessariamente precisará coletar a assinatura do seu funcionário no Olerite, tá bom? Porque o depósito em conta bancária substitui a assinatura do seu funcionário. Então você pode muito bem pegar aquele comprovante e grampear no Olerite dele e dar-se por quitado, a menos que ele venha efetuar algum questionamento, que ele tem todo direito. É para isso que existe o Olerite, porque muitas das vezes, quando a folha é feita em depósito bancário, o funcionário muitas das vezes nem pega o Olerite, aí ele vê o valor lá no banco, ele não entende, né? Então, se a folha estiver correta, plenamente demonstrada em Olerite, e o valor depositado na conta estiver de acordo com o Olerite, não tem problema. O funcionário pode questionar, você vai saber orientar ele e tudo vai ficar bem. Bem, eu falei dessa questão da composição do Olerite, eu venho falando em outros vídeos com relação aos eventos que compõem a folha, né? Então eu já expliquei sobre o Olerite, o que ele é em tese, falei sobre a data, vencimento da folha e falei também a forma de pagamento da folha. Agora eu preciso explicar sobre os documentos adicionais. Assim como o seu funcionário ele contribui com o INSS e você como empregador contribui com o FGTS, e o seu funcionário eventualmente vai pagar imposto de renda ou também contribuições sindicais, é necessário fazer o repasse de todas essas verbas a quem há de direito. Então, ou seja, se você tem que pagar R$1.000 para o seu funcionário, a legislação prevê que você desconte dele o valor do INSS, que ele tem uma tabela própria, que começa em 8%, passa para 9% e termina em 11%, de acordo com a base de cálculo da tabela. Para efeito aí de ilustração nesse vídeo, o R$1.000 ele está na primeira tabela e é 8%, o valor incidente, ou seja, R$80. Então você vai descontar dele essa contribuição previdenciária. Se você tinha que pagar R$1.000 para ele, agora você vai pagar apenas 920. Isso é o chamado valor líquido. O FGTS não é uma contribuição do teu funcionário, tá? O que é contribuição do teu funcionário é o INSS, que é para a aposentadoria dele. Você, empregador, vai contribuir para o FGTS, o fundo de garantia dele. E você vai contribuir isso sem nenhum desconto da parte dele, é uma obrigação tão somente sua. Você vai fazer isso mediante uma guia que a sua contabilidade vai te enviar juntamente com a folha, assim como o pagamento do INSS, que é mediante uma guia. E caso haja previsão em convenção coletiva do sindicato, você irá realizar o pagamento das guias sindicais, né, que eventualmente foi descontado do teu funcionário. Então, juntamente com os olerites, você vai receber
pelo menos 4 guias, que são o INSS, o FGTS, o Imposto de Renda, que ele tem uma métrica de cálculo próprio, que você tem que pegar a tabela no site da Receita Federal, verificar as bases de cálculo, multiplicar pelas alíquotas e efetuar a dedução no Lerite e repassar para a Receita Federal. Então, ou seja, FGTS, INSS, Imposto de Renda e as contribuições sindicais. O FGTS rigorosamente tem que ser pago no dia 7. Pode ser pago depois? Até pode. Vai ocasionar juros e você corre o risco também de receber cobranças da Receita Federal, da Procuradoria da Receita ou do Ministério Público se você deixar de pagar o FGTS. Assim como o seu funcionário pode entrar na Justiça exigindo rescisão indireta, também conhecido como justa causa do empregador, porque em tese você não está cumprindo com parte de suas obrigações trabalhistas como empregador. Então, dia 7, pagamento do FGTS, dia 20, recolhimento do INSS, dia 20 também recolhimento do Imposto de Renda. É porque a União, que é quem administra o recebimento do Imposto de Renda e INSS, ela tem nesse calendário dia 20 para recebimentos. Com relação ao sindicato, cabe ao próprio sindicato a determinação do vencimento de suas guias. E isso é previsto na convenção coletiva. Isso, em tese, é a folha de pagamento. Tá? Então, o ideal é que você receba a sua folha de pagamento aí da sua contabilidade até o 3º dia útil, para que você tenha aí 2 dias úteis para estar provisionando e efetuando o pagamento da sua folha até o 5º dia útil, lembrando sempre do sábado. Eu espero ter sido claro. Em outros vídeos eu vou estar complementando os assuntos. Meu foco é vídeos curtos, para que você possa absorver de uma forma clara e objetiva os conteúdos. Pode inserir nos comentários alguma dúvida ou pode estar entrando em contato comigo pelo meu site, onde tem meu telefone e meu e-mail. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência.